A ideia é que seu estado vibracional é parte das coisas que dependem de você. E, portanto, você pode escolher pensamentos que tenham mais harmonia e que estejam em uma frequência vibracional mais de acordo com quem você é. E então atrairá para si o que realmente necessita. O meu comentário a respeito disso. Daí a importância de você se lembrar do ensinamento do Jim Rohn. O Jim Rohn dizia, ele foi meu professor, você é a soma das vibrações das 5 pessoas com quem você mais convive. E o que a gente deduz disso tudo? Que você deve escolher muito bem os seus amigos. Mesmo que eles não te puxem para baixo, se as vibrações deles forem ruins, você estará embarcando no mesmo lugar. Cultivar um estado vibracional adequado torna-se possível se você praticar um estado de consciência plena a todo momento. Esse estado denomina-se mindfulness no budismo, e o cultivo desse estado não exige muito esforço, visto que é o seu estado natural. Mas, apesar de ser o estado natural para você, às vezes você não o domina, tá? O melhor método para cultivar a mindfulness é a meditação. Se você quer aprender a meditar, visite meu canal YouTube Flix. Deixarei a descrição nos comentários embaixo desta live amanhã. O YouTube Flix é um site que tenta utilizar os recursos da Netflix. O que é a Netflix? É uma empresa que lhe oferece playlists sobre filmes, mostrando os estilos do filme. Filme de ação, filme romântico, filme de comédia, enfim. E nós lá no YouTube Flix, que escreve-se com U inicial, mas pronuncia-se You em inglês, você tem lá também nossas playlists. Nós temos, entre outras coisas, a Meditação Flix. Quando você escolher essa playlist lá no YouTube Flix, você terá alguma coisa sobre meditação, tá bom? Estamos iniciando agora o estudo da quarta lei da vida. Mas antes vamos recordar quais as leis que já estudamos. A primeira lei que estudamos foi a lei da percepção. A segunda foi a lei do equilíbrio. A terceira foi a lei da manifestação da energia. Bom, estamos entrando então na quarta lei, que é a lei do círculo perfeito. Observe que se você tiver uma esfera, uma bola de metal, por exemplo, todos os pontos de sua superfície são equidistantes. Não é possível saber qual é a esquerda e qual é a direita de uma bola. Imagine uma bola. A esquerda ou a direita da bola não tem referência nenhuma porque os pontos são equidistantes. A lei do círculo perfeito é útil para nos mostrar que tudo é um. Em uma esfera, nenhum ponto de sua superfície está em ângulo diferente dos demais pontos que a compõem. Todos estão em harmonia e atuam para o bem comum. Segundo os ensinamentos do Buda, tudo está certo e perfeito, e as desarmonias que possamos observar se devem à imperfeição de nossas percepções. Se pudéssemos ver o todo, veríamos que está tudo em seu lugar. Mas se você considerar esse todo como uma esfera, um círculo perfeito, embora equidistantes de cada ponto da superfície da esfera, eles estão em ângulo com os demais pontos que a compõem. Isso dá origem à teoria da energia em ângulo. Horace Walpole, um escritor inglês do século XVI, criou a expressão serendipity para designar eventos fortuitos e não planejados que ocorrem com as pessoas que podem conduzi-las a uma transformação em suas vidas. Seja bem-vindo, bom dia, Gustavo Badiotto. Eu falo bom dia porque ele mora no Japão e lá já são 7h06 da manhã. E vamos prosseguindo.
Eu já mencionei essa história do serendipity quando estudamos a terceira lei, mas só vim a compreender o profundo significado desse princípio quando ele foi explicado por Buckminster Fuller, que é o criador dos domos geodésicos. Vocês da geração nova talvez nunca tenham ouvido falar nisso. Quem é mais velho, o domo geodésico era uma estrutura feita que era colocada e fechada em relação ao exterior, e as pessoas que lá habitavam conviviam por anos de experiência lá dentro, e eles cultivavam os próprios alimentos, eles, enfim, dominavam a autossuficiência e a sobrevivência do grupo dentro de um domo que não tinha contato com o mundo exterior. E quem criou essa experiência foi o Buckminster Fuller. Muito bem. Ele observou que alguns dos fatos mais relevantes que entram em nossa vida entram num ângulo que denominou com o nome de serendipity, ou a lei do ângulo de 90 graus. Para exemplificar essa lei, ele contou a história de um homem que partiu em viagem para o Laos, na expectativa de encontrar mercadorias exóticas que traria para os Estados Unidos e o tornariam rico. Mas o navio em que ele estava naufragou nas costas do Serendib e ele foi acolhido por uma tribo local. Convivendo com a tribo, ele se apaixonou pela filha do chefe da tribo e, como presente de casamento, recebeu o peso da moça em ouro e pedras preciosas. E aí ele retornou aos Estados Unidos muito mais rico do que jamais imaginara que conseguiria. Segundo Buckminster Fuller, você só consegue o fenômeno da serendipity se estiver se dedicando com esmero a percorrer o caminho de sua vida com comprometimento. E para percorrer o caminho de sua vida, é preciso agir. Quando você age, é que ocorre a serendipity, a lei do ângulo de 90 graus. Daí eu ter criado uma frase que é minha, mas já está sendo divulgada por aí, está ficando famosa, e a frase diz assim: sem ação não há realização. Ok? Procure compreender isso bem. Como contei a vocês quando estudamos a terceira lei. Eu costumo exemplificar essa lei em meus cursos ao vivo, perguntando aos participantes como vieram a conhecer o cônjuge com quem se casaram. E as respostas são muito variadas, já falei isso aqui com vocês. A maioria das pessoas conhece o cônjuge em festas, na faculdade, no trabalho, em viagens ou em conduções públicas. Se você perguntar para qualquer pessoa, até mesmo você, se você me contar como é que você conheceu a pessoa com quem você se casou, vamos todos testemunhar que não era a intenção inicial da pessoa conhecer alguém nessas circunstâncias. Quando pergunto às pessoas em meus cursos a respeito de como conhece o cônjuge, as respostas não têm nada a ver com a intenção inicial. Por exemplo, eu tenho uma cunhada que se casou com o meu cunhado e ambos eram colegas de faculdade. Então foram fazer um curso de contabilidade e, de repente, um conheceu o outro durante o curso e acabaram se casando. A pergunta é: algum deles terá ido para esse curso na intenção de se casar? Provavelmente não. Eles foram lá com a intenção de aprender contabilidade, ok? Então, isso aconteceu num ângulo de 90 graus. Em seguida a essas histórias, eu costumo perguntar aos meus alunos: você disse que conheceu seu cônjuge em uma festa. Você foi a essa festa para conhecer alguém com quem iria se casar? Você disse que conheceu seu cônjuge na faculdade. Você escolheu esse curso na faculdade porque tinha intenção de se casar? Você disse que conheceu seu cônjuge no trabalho. Você aceitou esse emprego com a intenção de se casar com alguém que trabalhava lá? Você disse que conheceu seu cônjuge em uma viagem. Você fez essa viagem porque queria conhecer alguém com quem iria se casar? Claro que não. Então, quando você está seguindo sua vida, procure observar a direção. Num ângulo de 90 graus, algo acontece. Então, você está seguindo sua vida, tem uma direção a seguir, e num ângulo de 90 graus, algo vem em direção a você.
Então, para que você tenha o fenômeno da serendipity, que também é chamado fenômeno do ângulo de 90 graus, você precisa estar indo a algum lugar, você precisa estar fazendo alguma coisa. A ação que você faz no desempenho das funções normais da sua vida, do dia a dia, é que colocam você no lugar certo, no momento adequado, para que coisas excepcionais aconteçam em sua vida. Muito bem. Essa é a característica dos eventos da serendipity. Eles ocorrem em ângulo de 90 graus, que nada tem a ver com o objetivo do que quer que seja que você estava fazendo naquele momento. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, esse evento que é muito mais importante do que o evento primário que lhe deu origem, não teria acontecido se você não estivesse lá. E o estar lá implica em se dedicar com esmero a percorrer o caminho de sua vida com comprometimento. Quando você vai a uma festa, você está dedicado a se divertir, a distrair sua mente, a conviver por alguns momentos com pessoas interessantes, ingerindo iguarias e bebidas que lhe sejam agradáveis. Você não foi lá para se casar. Assim também, quando você aceita um emprego ou entra em uma faculdade. Os objetivos que o levaram ali nada têm a ver com o casamento ou com conhecer alguém que virá a ser o seu futuro cônjuge. Esse evento fortuito e inesperado não estava em sua agenda e ocorreu em um ângulo completamente diferente de sua intenção inicial. A lei do ciclo perfeito existe para nos mostrar que há uma interação entre todos os pontos que compõem a superfície da esfera. Nada acontece aleatoriamente. As coisas não são casuais, elas são causais. E o que as causa? A tua energia, a tua maneira de proceder, a maneira com que você ocupa a sua mente, o teor dos seus pensamentos, vai determinar uma certa sintonia entre você e pessoas que abrigam pensamentos semelhantes. É por isso que o Dr. Joseph Murphy dizia: pássaros de plumagem semelhante voam em bandos, né? Dificilmente você vai ver um agricultor dando uma palestra na faculdade. Claro que existe, mas é raro. E dificilmente você vai ver um professor de faculdade carpindo um terreno para fazer uma semeadura. Claro que existe. Tem muitos professores de faculdade que têm o seu jardim em casa, a sua horta. Mas não significa que essa seja a seara normal de quem pratica essa profissão. Ou seja, nenhum evento é um elemento isolado em sua vida. Tudo faz parte de uma trama, de um tecido que compõe a sua existência. E a lei do ângulo de 90 graus apenas vem exemplificar como cada pequeno acontecimento em sua vida pode ter um significado maior se estiver na faixa de vibração daquilo que você é, do seu ser, de seus valores e de sua missão de vida. Aproveito o ensejo para mencionar que eu coloquei num dos meus sites aí, fazem apenas 2 dias, um novo curso que ensina você a encontrar sua missão de vida através de 30 perguntinhas rápidas que você pode fazer a si mesmo, refletir e descobrir sua missão de vida. Existia um pensador, um escritor americano chamado Mark Twain, e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia: há 2 dias que são muito importantes na sua vida. O primeiro é o dia em que você nasceu. E o segundo é o dia em que você descobriu o porquê. E esse porquê, o que é? É a sua missão de vida. E você chega à sua missão de vida através do quê? Descobrindo quais são os teus propósitos. E então você encontra a tua missão de vida. O que acontece quando você encontra a tua missão de vida? Você encontra um sentido para a sua vida. E as coisas começam a se encaixar de maneira deliberada. A vida fica mais fácil. A compreensão das dificuldades e das facilidades se torna mais ampla. Então, esse curso eu já criei. Ele está sendo vendido ao preço de uma pizza, está ao alcance de todo o mundo. E amanhã,
quando eu for comentar os comentários de vocês, eu deixarei lá um link para quem estiver interessado. Bom, dentro do mundo das finanças, essa lei do ângulo de 90 graus é conhecida pela expressão ganhar nas margens. E é um dos maiores segredos da conquista da riqueza e da realização pessoal, como eu demonstro em meus 3 cursos principais ao exemplificar essas leis. Meus cursos principais são o curso da Igreja da Ciência Divina, o curso do Transformacionalismo e o curso Gratidão, o Segredo do Sucesso. Se alguém se interessar em saber mais, eu deixo os links amanhã ao responder os comentários de vocês. Procure observar que cada uma dessas leis interage com as outras leis. Isso vai ajudar você a ampliar a compreensão dessas leis e obter poder e realização através delas. Eu desejo o melhor para você e espero que prossiga aprendendo sobre as leis da vida até que alcance uma transformação significativa em sua existência. O Edson Caetano pergunta se os opostos se atraem. Eu diria que nem sempre, mas eles se complementam, ok? Se você tem alguma coisa que é oposta a você, você consegue interagir com essa coisa e, de repente, crescer na percepção do mundo, porque essa coisa te traz uma percepção diferente da que você tem, oposta ao que você tem, então o sucesso parece ser mais razoável. Por isso que se diz que uma pessoa velha como eu, quando contrata um funcionário, deve contratar uma pessoa jovem, porque eu tenho a experiência de vida e esse jovem, com certeza, tem a ousadia e o temperamento correto para implementar o que funciona. E o contrário também é verdadeiro. Se você é muito jovem, contrate aí um contador, um funcionário seu mais idoso, porque ele vai compartilhar as experiências dele com você e você as suas com ele, e os dois vão crescer, ok? Agora, pode haver atração entre os opostos. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente vê casamento de uma pessoa com muita idade com outra muito mais jovem, né? É lógico que há atração. Agora, não sei se é razoável. Às vezes, não. Algumas vezes, sim. Então, precisa haver alguma coisa comum entre os dois para que isso se torne razoável. Então, você viu o que é a quarta lei. A quarta lei lida com a energia em ângulo de 90 graus e ela lida também com uma esfera que é completamente redondinha, então cada ponto da superfície dessa esfera está equidistante aos outros pontos, o que mostra que há uma harmonia, um todo único. E se você melhora a sua vibração, se você entra em sintonia com aquilo que é ético, razoável, o caminho do bem, então você vai atrair para você essas energias do caminho do bem e vai prosperar. Agora, se existe vamos dizer assim, alguma coisa em você que não está fluindo tão perfeitamente bem, então você não é uma esfera completamente redonda. E se você jogar um dado por aí, ele vai girar até certo ponto e vai parar, porque ele não é uma esfera. Ele tem ângulos. Elimine os seus ângulos. Vá se trabalhando seus defeitos, suas dificuldades, as coisas que você deseja transformar, até que você consiga girar por um tempo maior, ir desenvolvendo seu caminho sem atropelos e sem ter que parar de vez em quando. Tá bom? Bom, então agora estamos chegando ao estudo da quinta lei. Qual é a quinta lei? É a lei do ciclo da ação e da reação. Como budista, prefiro chamar essa lei com seu nome em sânscrito, karma. A lei do karma, que significa exatamente isso, a lei da ação e da reação. Aqui no Ocidente há um certo preconceito sobre o karma. Eles acham que é uma lei do castigo, né? Mas não é. É uma lei de semear e de colher. Veremos isso na próxima lei. Mas vamos falar um pouquinho disso já agora. Se você der um tapa em cima de uma mesa, vou fazer isso agora. Você ouve um barulho. Mas se você der um tapa contra outra palma, vou fazer isso agora. O som é diferente.
um som completamente diferente. O que você fez foi a mesma coisa, você deu um tapa. Uma ação igual, praticada em duas superfícies diferentes, causa um resultado diferente. Isso nos traz informação preciosa. Não é apenas o que você faz. Também é relevante o momento, o local, o ambiente, a ocasião em que você faz. Quando as ações que você faz obtêm sintonia, elas se integram com o ambiente, com o momento, com o local, com a ocasião, e os resultados que você obtém se tornam mais relevantes, alinhando-se com o logos. Eu peguei o tradutor do Google e a mocinha do tradutor tem a pronúncia logos e não logos. Eu acredito que seja logos. Logos na filosofia, para Heráclito de Éfeso, que viveu no quinto século antes de Jesus, significava o conjunto harmônico de leis que comandam o universo. Então tem tudo a ver conosco, né? Nós estamos aqui estudando as leis da natureza. E esse logos forma uma inteligência cósmica onipresente que se planifica no pensamento humano. Olha que bacana. A nossa mente percebe essas coisas, né? Se você pensar em outras espécies, a maioria dos animais, eles não têm essa noção mental de perceber, de analisar, de chegar a conclusões. Vivendo com a natureza e suas leis, você aprenderá que suas emoções devem passar pela análise da sua razão, até que você alcance a serenidade, que é chamada de ataraxia em grego. Compreender e aplicar a lei do ciclo de ação e da reação é que lhe permitirá cultivar a serenidade. Tudo tem seu ritmo, e para compreender isso, pense em um pêndulo. Eu sou da velha guarda. No meu tempo havia aqueles relógios com pêndulo que balançavam de cá para lá e ficavam balançando o tempo todo enquanto tivesse corda no relógio. Para mim é fácil compreender isso, porque eu lembro das imagens daqueles relógios daquele tempo. O pêndulo se move de um lado para o outro, alcança para cada lado, acabando aqui, está precisando de refil. Desculpe. O pêndulo se move de um lado para o outro e alcança para cada lado distâncias equidistantes. Isso significa que quando algo vai muito para um lado, vai muito para o outro lado também. Fica então fácil compreender que se você cultiva a serenidade nos momentos de sucesso e alegria, o pêndulo, ao inverter a direção, não o lançará em momentos de desespero e sofrimentos muito grandes. Se de um lado há alegria, do outro lado há a tristeza. Aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é uma roda do Dharma, tá? É um exemplo do budismo. E vocês veem aqui que o mesmo eixo tem cores diferentes e extremidades diferentes. Significa que um pode simbolizar a aprovação e o outro a felicidade. Só que isso aqui é uma roda e ela está girando. Assim vai seguir o relógio. Vamos lá. Então ela está girando e vai haver um momento que, enquanto aqui estava tocando no solo a extremidade amarela, no momento em que ela vai girando, a extremidade verde vai tocar no solo. E o que isso significa? Que a roda do Dharma está girando continuamente. Há momentos em que você terá provações e haverão momentos que você terá satisfações e alegrias. E há muito a aprender aqui. Se você, no momento da aprovação e alegria, sabe se comportar, poupar um pouco do dinheiro que você tem, enfim, fazer a coisa do jeito certo, a roda continua a girar e no momento em que as provações chegarem, você estará prevenido para elas. Se no momento em que está tudo dando certo, você cuida da tua alimentação, do teu exercício, de poupar uma parte do que você ganha, de estudar e aprender, porque um dia acaba a Covid e você volta a trabalhar e os cargos vão estar cada vez mais difíceis. Quando a aprovação chegar, você estará preparado para enfrentá-la. Por exemplo,
Eu já dei muitos cursos sobre finanças e etc. Eu fui professor de universidade. E aí o que, que acontece? Eu sempre ensinei às pessoas que vocês devem guardar uma pequena parte do que você ganha, 10%. Eu não inventei isso. Quem inventou isso foi o George Clason, lá nos anos 1914, 16, 18, sei lá. E ele resolveu, com esse tipo de conselho, o grande problema da economia americana que estava bombardeada naquele tempo. Os Estados Unidos se levantou graças a esse ensinamento. Só que eu ensinei isso a centenas de pessoas ao longo da minha vida. Algumas prestaram atenção, outras não. Então, se você não prestou atenção, quando você tem que ficar em casa de quarentena por causa do Covid-19, os teus recursos são muito pequenos, minguados, e vão saindo, escorrendo pelo ralo, até que tem um momento que você não tem mais recursos. Agora, se você seguiu esse conselho, no momento em que as coisas estavam certas, você vai ter a seu dispor recursos para sobreviver quando você está em quarentena e não pode trabalhar. Percebe a sequência da roda da vida? Você tem que poupar, armazenar, se cultivar, se disciplinar, aprender coisas nos momentos em que você pode, para que nos momentos em que você não possa, você tenha os recursos necessários para sair-se bem, mesmo não tendo as condições ideais. Ok? Muito bem. Se de um lado há alegria, de outro há tristeza. Imagine que o destino seja como uma roda de carroça com vários raios e que, ao girar, gera ciclos que passam por todas as variações que a vida oferece. Como a roda gira continuamente, quando o raio da tristeza estiver tocando o solo, ao continuar a girar, a tristeza abandona o solo e a alegria está vindo. Então, isso é uma forma de você se erguer. Toda vez que a provação se torna mais severa, você sabe que a alegria e a felicidade está vindo. E toda vez que houver muita alegria e felicidade, cuidado, há provações vindo por aí. Prepare-se para elas, porque a vida é assim. Ok? Mas você sabe que ao passar pela tristeza, momentos de alegria estão vindo. E que ao passar pela alegria, lá na frente estão vindo momentos de tristeza. Isso é óbvio. É a lei do pêndulo. Procure se lembrar disso. Ao cultivar a serenidade, você não se permitirá momentos de euforia excessiva quando o raio da alegria tocar o solo, pois saberá que, se a euforia for excessiva, atrairá momentos de tristeza também excessivos. O Edson Caetano está dizendo: esse dízimo devo guardar em primeiro lugar? Sim. O George Clason dizia que você deve pagar a si mesmo em primeiro lugar. Então você ganha o teu salário, separe 10% o dízimo, a dízima, ou das amanchas, se você preferir, dependendo da cultura que você pertença, e guarde, invista. Né? Se for pouquinho, aí você vai ter que jogar na poupança ou algo parecido, porque não se aceitam valores muito pequenos em investimentos maiores. Mas com o tempo, com juros sobre juros, esse dinheiro vai crescer e você vai poder escolher investimentos maiores, ok? O correto, se você é cristão, é separar 20%. 10% você destina à sua igreja, a uma instituição de caridade que você prefira, e os outros 10% você guarda, porque está escrito na Bíblia: todo trabalhador é digno do fruto do seu trabalho. E se você não guardar, ninguém fará isso por você, meu querido. Talvez você não precise da imagem de uma roda para entender isso. Eu usei a roda para ficar mais fácil de explicar. Se você já morou na praia ou se conhece o mar, porque tem gente que não conhece, provavelmente você sabe que as ondas do mar se movem em ciclos, que são chamados de marés. Então, em vez de você pensar no relógio do pêndulo, você pensa em ondas que vêm em direção à praia e que ganham vários metros de praia quando estão na cheia e depois recuam para trás quando estão na maré baixa, né? Então você tem uma ideia do que seja uma maré.
Entenda que tudo, ouviu bem? Eu disse tudo tem suas marés. Tudo tem suas marés. Tudo que se movimenta à esquerda vai se movimentar para a direita. Não tem jeito. O que é o pêndulo? Se você se movimenta demasiado para a esquerda, vai se movimentar demasiado para a direita. Há uma compensação em tudo. Se nos movimentamos muito para um lado, teremos que compensar nos movimentando muito para o outro lado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equanimidade, serenidade. A Zilita pergunta se a tristeza e as provações são inevitáveis. A tristeza é evitável, porque depende de você. Agora, as provações não. As provações vêm para todos. Todos nós temos nossas provações. O vulgo, a pessoa comum do povo, diz: todo mundo tem a sua cruz para carregar. E os Cheyennes, lá nos Estados Unidos, uns índios que nem sei se ainda existem, eles diziam: você não deve julgar outro homem sem andar uma semana dentro dos seus mocassins. Mocassins são sapatos indígenas dos índios americanos. E aí o que acontece? Ele está dizendo que tem alguma coisa a ver com o sapato? Não. Mas se você diz andar dentro dos sapatos de outra pessoa, você está dizendo ter a sogra que aquela pessoa tem, morar na casa que ela mora, ter o cônjuge que ela tem, ter os filhos que ela tem, trabalhar na atividade que ela trabalha, estar sujeito às ordens de um chefe como aquela pessoa está. Então, se você passar por todas essas experiências, talvez você entenda por que aquela pessoa age daquele modo, né? Esse provérbio dos índios americanos Cheyennes é muito interessante. Agora, as provações existem. Não há como evitá-las, Zilita, infelizmente. Mas a tristeza é uma condição sua. Você que escolhe como é que você vai se sentir diante das provações. Se você escolher a tristeza, o culpado por isso é você. Se você escolher, sei lá, perdoar ou ter um sentimento de gratidão pelas coisas que ainda lhe restam, ou se ocupar com coisas que do seu dia a dia, que as suas tarefas, para que não fique pensando bobagens, isso também são escolhas suas. Você vai ter reações melhores e você também é responsável por isso. É impossível parar o pêndulo, por isso que temos, viu, Zilita? Bons momentos e maus momentos. Momentos de alegria e felicidade e momentos de provação, porque há esse movimento pendular. Ora para um lado, ora para o outro, independente de como nos comportemos. Então, já que é impossível parar o pêndulo, aprenda sobre a neutralização. Como é que você consegue que as provações sejam menores? Você tem que fazer com que o pêndulo não funcione tão largamente, talvez um pouquinho menos, né? Com mais harmonia, e aí fique mais fácil de suportar. Você não consegue parar o pêndulo. Parar o pêndulo seria a morte, mas você consegue diminuir a distância em que ele pendula, fazendo com que pendule pouco. Vá para um lado para conseguir que a pendulação, vá pouco para um lado para conseguir que a pendulação diminua e você passe a ir para o outro lado mais cedo ou pelo menos com menos vigor. Você não consegue escapar da lei do ritmo, mas pelo menos consegue ser menos punido por ela. A harmonia e o equilíbrio que foi mencionado quando estudamos a segunda lei, a lei do equilíbrio, graças às interações entre as leis da vida, nos diz que vamos conseguir harmonia na lei da ação e da reação, e que para que consigamos isso, devemos nos alinhar aos ritmos naturais. Muito bem, Nilda. Até nos momentos mais difíceis, as provações também acontecem. Sim, na realidade, nos momentos difíceis é que elas acontecem. Mas alguns de nós parece que têm uma nuvem sobre si e até nos momentos de felicidade existem algumas provações. Tá bom? E nós não podemos decidir isso porque não é parte das coisas que nos pertencem.
O que nós podemos decidir, já que nos pertence os nossos sentimentos e a nossa maneira de pensar, é, mesmo diante das provações, tirar algum proveito disso, manter uma mente estável, praticar a serenidade, a ataraxia para os gregos, e tentar sobreviver tirando algum aprendizado. Porque se você não tira aprendizado disso, esses momentos vão voltar na sua vida de forma recorrente até que você aprenda. Porque a aprovação não está aqui para te castigar, está aqui para fazer você crescer. E crescer significa entender aquela aprovação e criar condições para que ela não ocorra novamente, ou que, se ela vier a ocorrer, ocorra num nível mais suportável. Eu cito como exemplo disso 2 amigos meus. Um deles, o Rio Xin, lá do Rio Grande do Sul, teve uma crise renal feia essa semana. E o outro, meu amigo Marco Atmadeva Raposo, teve uma crise renal feia na semana passada. E aí o que acontece? O Marco Raposo foi para o hospital, explodiu uma das pedras, o cálculo renal que havia dentro dele, e colocou lá um catéter que ficou nele por uma semana com muita dor. Ele tirou na quarta-feira, ontem, agora já está melhor. E o Rio Xin, lá em Porto Alegre, ele é um monge budista do Zen, ele falou que tem que agradecer a Deus porque ele tinha 3 pedras e uma já explodiu. Então agora só sobraram 2. Então a dor vai ser menor no futuro. E um conhecimento de sabedoria aqui seria analisar o conteúdo dessas pedras, ver do que elas são formadas e modificar a sua dieta para que você não passe por essa provação outra vez. Ou que, se tiver que passar, porque você é um fabricante de pedras, pelo menos sofra menos, passe numa proporção menor. Percebem agora como é que nós analisamos as leis da natureza e podemos, dentro daquilo que depende de nós, proceder de uma forma mais adequada em relação a elas? É claro, tem muita coisa que não depende de nós, não há nada que possamos fazer. Mas do que depender de nós, há uma ampla gama de coisas que possamos adotar, procedimentos, atitudes e ações que irão minimizar os danos que possamos ter no momento de provação. É a natureza que rege a vida. Ao nos alinharmos com ela, conseguimos conquistar uma vida mais harmoniosa. Alinhar implica em flexibilizar, ter flexibilidade, tá? E se você acha isso difícil, perceba que não mudar é muito pior. É simplesmente fatal, pois o mundo continua a se mover e, se não acompanharmos esse ritmo, seremos devorados pelas circunstâncias. Toda a estratégia consiste em mudar antes que seja necessário, antes que seja tarde. Você tem que se adequar. Se você não vai fazer nada, vai sofrer porque o resto do mundo está fazendo. A compensação consiste em cultivar a neutralização, a serenidade. Note que a natureza segue o ritmo das estações. Tudo tem rituais, inclusive o seu corpo. Então existe aquela história de verão, outono, e existe o ciclo do dia. É noite, depois é dia, depois é noite, depois é dia, e assim vai indo. Então, esses ciclos transformam-se em rituais. E isso age, inclusive, sobre o seu corpo. Penso no ritual como um planejamento, uma lista de tarefas a serem feitas. É bom ter planejamento para o seu dia a dia. O provérbio afirma que quem falha em planejar, planeja falhar. A vida passa por momentos de crises e momentos de crescimento. Lembre-se do giro da roda de Dharma que eu mostrei para você ainda hoje, mais cedo. Dharma é a lei natural ou a lei cósmica, também chamada de lei da natureza. Bom, enquanto vocês não perguntam, eu continuo falando. Cuidado com o que você faz. Procure se alinhar aos ritmos naturais. Isso serve para economizar energia. O que é mais fácil? Nadar contra a correnteza
ou nadar a favor dela. Não sei se você já entrou num rio na sua vida. Eu, quando criança, era muito pobre, morava num lugar chamado Paraty, tinha lá um riozinho, e nós, a molecada, nadávamos todos pelados lá no rio. E é claro que você nadando num rio, o rio tem uma certa correnteza. Ou você nada a favor da corrente, ou você nada contra ela. O que é mais fácil? Nadar a favor da corrente. Então, aprenda isso. Existem correntes passando por você. Correntes de mérito, correntes de trabalho, correntes de dedicação, correntes de disciplina. Procure observar. Siga os sinais. Até aqui alguma dificuldade? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta? Planejar é ter uma bússola para nos orientar. É verdade. Ok? E se você refletir, né? Eu tenho várias formas de reflexão aqui no meu schedule diário. Schedule é uma palavra americana para o planejamento diário, né? Eu tenho meu planejamento, porque eu trabalho em várias áreas, na forma de uma planilha do Excel. E eu vou fazendo minha tarefa e quitando do lado que a tarefa foi feita. E tem um monte de tarefas para fazer. E como eu tenho um planejamento, eu penso que a médio prazo algumas tarefas vão ser realizadas de forma permanente e eu vou ter um pouco mais tempo para ler, para estudar, para me dedicar a outras tarefas. E, eventualmente, vão surgir tarefas alheias a estas, porque o mundo externo nos impõe certas obrigações, né? E irão substituir o meu schedule lá, o que eu terei que fazer para a próxima semana. Qual é a diferença entre estratégia e tática? Você sabe? É aqui que os adultos se separam das crianças. Você já ouviu falar em Tartakower? Savieli Tartakower foi um enxadrista. Enxadrista é jogadora de xadrez, é um jogo. E jornalista especializado em xadrez, que desenvolveu o mais completo conceito sobre estratégia que jamais foi concebido, superando inclusive o Sun Tzu em sua obra máxima, A Arte da Guerra. E ele deu a mais brilhante definição da diferença entre tática e estratégia que jamais encontrei em minhas pesquisas. Se você aplicar só isso em sua vida, a chance de você se desenvolver muito além das suas expectativas é imensa. Citando Savieli Tartakower. Muita atenção nesta frase. Você pode até anotar se quiser. Se você não se predispôs a trazer uma caneta, um caderninho para anotar, você pode ouvir outra vez esta live e então anotar. A frase do Savieli Tartakower diz: tática é saber o que fazer quando há o que fazer. Estratégia é saber o que fazer quando não há nada a fazer. E isso é uma coisa maravilhosa. Pare e reflita. Pense num arqueiro que está indo para a guerra. Arqueiro é aquele cara que pega a seta, o arco, e atira suas flechas. Só que na Idade Média, quando ele ia para a batalha, ele tinha que ter uma aljava, que era um estojo que ficava sobre os ombros, em geral feito de couro, e que tinha dentro as flechas que ele preparou antes da batalha. Então ele puxava uma flecha, colocava ali no arco e atirava, com uma rapidez assim muito bem treinada. Só que ele tinha que ter flechas, senão não tinha como entrar na batalha. E você deve preparar as flechas quando? No momento da batalha? Oh, peraí, senta aí, meu inimigo, que eu vou fazer uma flecha para acertar em você. Claro que não. Você tem que fazer as flechas no momento de paz, quando você está lá na sua tribo, no seu clã, na sua vila, e você vai preparando e corrigindo as flechas e tal, para ter uma aljava cheia de flechas quando você for para o campo de batalha. Então, recordando a frase do Savieri, tática é saber o que fazer quando há o que fazer. Estratégia é saber o que fazer quando não há nada a fazer. Então, veja bem, um tempo antes da batalha, você não tem nada para fazer, porque a batalha vai ser daqui a 2, 3 dias. Esse é o momento da estratégia. Você tem que criar suas flechas, treinar o tiro ao alvo. E no momento que há o que fazer, que é o momento da batalha, a refrega, aí
é o momento em que, se tem alguma coisa para fazer, você não vai poder fazer flechas, você vai ter que atirar, se defender e desempenhar o seu papel. Gustavo Badiotto, fiquei curioso em saber algumas de suas tarefas a fazer. Ok, Gustavo, eu tenho montes, né? Mas eu não vou abrir aqui o meu schedule, senão vai atrapalhar a nossa palestra. Mas eu tenho livros para ler, né? Eu pratico um princípio que é chamado o princípio do 1%. É uma boa dica para vocês. Existem pessoas que são procrastinadoras. Eu não sou, tá? Eu, quando pego uma ideia nova, já ponho em prática no mesmo dia. Só que eu descobri que, às vezes, é preciso aprender um monte de coisa. Então, quando eu compro um curso, em vez de tentar estudar o curso inteiro de uma vez, que é um erro, eu fui terapeuta há muitos anos e descobri que pessoas que queriam mudar a sua vida totalmente não mudavam absolutamente nada. Então, a minha proposta para você vencer a procrastinação é que você faça um bocadinho a cada dia. É o princípio do 1%. Então, imaginemos que você esteja no dia 1º de janeiro e você tem um livro para ler. Você pode ler o livro inteiro, se você tiver tempo, eu acho isso legal. Mas se você não tiver tempo, se obrigue a ler pelo menos uma página por dia. Nem todos os livros têm 365 páginas. A maioria tem menos, né? Mas se esse livro tiver 365 páginas, ao fim do ano você terá lido o livro. Ao passo que, se você não tem tempo, você deixaria ele na estante esperando um tempo que nunca virá e você não termina de ler o livro. Então, eu leio 2 livros por dia, tá? Não é que eu leio o livro inteiro, eu leio algumas páginas de 2 obras diferentes todos os dias. Eu tenho 2 cursos que eu faço, uma aula por dia. São cursos através de vídeos, né? Eu assisto vídeos, faço as anotações, porque eu tenho pouca memória, eu preciso fazer as anotações, e grifo as partes relevantes. E quando eu termino, eu vou reler aquilo que eu fiz para saber o que implementar, transformar em atitude e ação. Eu faço meus exercícios todo dia, eu me alimento todo dia, eu tenho o mau hábito de respirar todos os dias. Por que mal? Porque às vezes não é fácil. E também tenho o vício de comer todos os dias. Então, essas coisas que você faz todos os dias são as tarefas que você tem que fazer: tomar banho, escovar o dente, dormir, ok? E não sai pelado por aí, não. Vista-se para poder sair na rua. Então, há tarefas que você tem que fazer. Isso faz parte do seu schedule. Eu tenho dezenas de coisas que eu faço. Eu, por exemplo, uma vez por semana, na quarta-feira, na quarta-feira eu converso em inglês por 1 hora com um amigo que mora no Canadá. Então eu aproveito para nós dois desenferrujarmos o nosso inglês e converso com ele via celular, qualquer assunto, desde que seja em inglês. Isso é uma das minhas tarefas. Eu tenho outras tarefas. Eu moro sozinho, minha esposa só vem no fim de semana, então eu tenho que pôr o lixo para fora. No momento eu não tenho nenhum pet, mas se tivesse um cachorro eu teria que alimentá-lo. Eu tenho que ligar o carro lá fora pelo menos uma vez por semana, senão ele estraga a bateria, já que não estou saindo por causa da pandemia. Enfim, eu tenho N tarefas para fazer e eu as faço seguidamente numa sequência lógica. Se você quiser, Gustavo, depois eu te mando uma cópia do meu schedule para você ver como é que eu procedo, tá? E eu trabalho arduamente, de 12, às vezes até 16 horas por dia. Agora, essa arduamente, eu digo em função da disciplina. Em latim, disciplinare significa ensinar algo a si mesmo. Não é uma imposição, não é um castigo, ok? E eu tenho essa disciplina porque eu amo fazer o que faço. Então, eu sou aquele cara que gosta das segundas-feiras. Porque quando eu trabalho, eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer. E para mim é um prazer. Tá bom? Acho que eu expliquei um bocadinho. A gente pode falar mais sobre isso depois, Gustavo. Bom, agora vamos ver se houve uma correta compreensão da frase do Tartakovsky. Se estratégia é saber o que fazer quando não há nada a fazer,
você pode pressupor, sem grandes dificuldades, que ela deva ser o objetivo de seu pensamento antes e não durante o evento principal, a que você necessitará dela. Se Tati quer saber o que fazer quando há o que fazer, então ela deve ser planejada antes do evento em que seja necessária, para ser aplicada durante o evento. Exercitar-se, refletir a respeito, pensar, meditar, são coisas que às vezes até são chatas de se fazer, a maior parte das vezes, mas são fundamentais para que você estabeleça o alicerce, onde erigirá o castelo de suas realizações, antes do próximo momento em que necessite dessas estratégias. Você pode aproveitar a oportunidade para se dedicar a essa tarefa, e onde arranjar tempo para isso é problema seu, porque ela é uma tarefa fundamental para que desperte em si os reflexos necessários para sair-se bem. Pense no arqueiro e na aljava de flechas. Muito bem, um dos maiores e melhores ensinamentos que aprendi com você, diz o Alex, foi sobre a administração do tempo. Gratidão. Na realidade, eu digo que a coisa mais igualitária que existe são as 24 horas do dia. Você pode ter nascido numa família pobre, você pode ter nascido num ambiente desagradável, você pode ter tido a ausência de um dos pais, você pode ter que trabalhar desde a mais tenra infância. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, tive 2 carteiras de menor. Então, seja qual for a provação que você tenha, e você tem um cara lá, um amigo seu que seja rico, que seja poderoso, vocês dois, você que é pobre e ele que é rico, têm as mesmas 24 horas do dia. E isso é a vida. E o que você faz com essas 24 horas é que vai dar um sentido para a sua vida, que vai permitir a você descobrir sua missão de vida. Então, use bem o seu tempo, porque ele é a riqueza igualitária de todas. Existe equidade no dia. O dia de todos tem 24 horas. É igual para todos. Você pode estar trabalhando em algo com grande dificuldade e o outro com menos. Você pode ganhar seu dinheiro através de pensar e planejar e outro com os braços, mas as 24 horas serão sempre iguais, portanto, igualitárias. Muito bem. As ideias são como bolhas de sabão. Elas se desvanecem no ar e não têm nenhum valor. Mas você quer transformar suas ideias em coisas de valor? Isso é possível em 4 passos. Ideias anotadas se tornam sólidas e, quando transformadas em objetivos, tornam possíveis grandes transformações em sua vida e em sua carreira. Elas só não têm valor se você não fizer isso. Primeiro passo, anotar as ideias. Segundo passo, transformá-las em objetivos. Terceiro passo, dividir o objetivo em pedaços menores chamadas metas. E quarto passo, agir implementando cada meta na sequência certa. Observe-se, por exemplo, quando se faz uma receita. Eu acho interessante alguém preparar um doce, ou um bolo, ou uma refeição. E esse terceiro passo, que diz dividir o objetivo em pedaços menores, chamados metas, é utilizado no preparo da receita, né? Eu vejo que quando se faz um bolo, você não joga tudo num lugar só e vê o que vai dar. Não. Você vai separar as coisas, você vai bater as claras em neve. Pergunta para a tua mãe o que isso significa. Depois você vai separar uma quantidade de farinha e vai colocar um pouco de leite nessa farinha, vai incluir as claras, vai mexer aquilo tudo. Enfim, tem uma sequência certa para se fazer as coisas, tá? Você põe o sapato primeiro ou a meia? Você sabe a sequência certa, né? Porque se não souber, você vai virar o super-homem que bota a cueca por cima das calças. Então, observe isso. Há uma sequência certa para as coisas e você tem que seguir essa sequência. Estamos chegando aqui no nosso minuto fatal. A Nilda diz que precisa se disciplinar melhor para organizar a vida dela. E eu agradeço a você pela sua presença, Nilda. E sempre lembrando, todos nós podemos escolher nos disciplinar, porque disciplinar é ensinar algo a si mesmo. Obrigado pela presença de vocês, foi muito bom tê-los aqui.